Há uma guerra de proporções cósmicas e eternas acontecendo neste exato momento dentro de você. Escute-me com muita atenção. Você pode estar sentado na sua sala, caminhando por uma rua movimentada ou dirigindo seu carro, e aos olhos humanos tudo ao seu redor parece calmo e ordinário. Mas a Bíblia diz que o seu coração é um campo de batalha. Não é uma batalha visível aos olhos carnais. Não é travada com armas de metal, com tanques de guerra ou com pólvora. Mas é tão real, tão palpável e tão decisiva quanto o ar que você respira para manter seus pulmões funcionando. É a guerra implacável entre a carne e o Espírito de Deus. E nesta guerra, meu amigo, minha amiga, eu preciso lhe dizer a verdade nua e crua. A neutralidade não existe. A neutralidade é uma ilusão satânica. Não há tratado de paz possível. Ou você alimenta a carne e permite que ela domine, corrompa e destrua a sua vida, levando sua alma à ruína eterna. Ou você se levanta em arrependimento, destrói os seus padrões carnais pela cruz de Cristo e liberta o Espírito que o Deus Todo-Poderoso colocou dentro de você. Não há meio termo. Não há território neutro no reino do Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo sob a inspiração direta e infalível do Espírito Santo, nos adverte solenemente em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Ele diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você percebe a gravidade e a força dessa verdade eterna? Há dois reinos gigantescos disputando cada centímetro do território dentro da sua alma. E cada dia que você vive, cada hora que o relógio marca, cada pequena decisão que você toma no secreto do seu quarto ou em público, você está alimentando um desses reinos. Você está fortalecendo a sua perdição ou a sua salvação. A carne não é apenas o seu corpo físico. A carne não é apenas a sua pele e os seus ossos. A carne é aquela natureza velha, caída e corrompida que herdamos da rebelião no Jardim do Éden. É aquele padrão de pensamento obscurecido pelo pecado que vive em total independência de Deus. É a arrogância humana que busca satisfação imediata, que resiste ferozmente à vontade divina, que escolhe o atalho largo e fácil em vez do caminho estreito e ensanguentado do Calvário. A carne é essa voz interior sedutora e mentirosa que sussurra nos seus ouvidos na calada da noite, dizendo que você merece pecar, dizendo que não há problema nenhum nisso, dizendo que ninguém jamais vai saber, dizendo que é apenas desta vez. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra e que tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Se você não destruir a carne através do poder do Espírito Santo, ela destruirá o seu destino. Ela destruirá o seu casamento, a sua mente, a sua paz e, por fim, a sua alma no juízo vindouro. Mas escute-me bem, porque eu tenho boas novas para você. Deus não te chamou para viver em constante derrota. O Deus Todo-Poderoso não enviou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer uma morte agonizante naquela cruz romana, para que você continuasse sendo um escravo miserável dos mesmos padrões de pecado que te aprisionavam antes de conhecê-lo. A cruz exige rendição, mas a cruz também garante vitória absoluta. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 13, declara com uma clareza que corta o coração: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Esta é uma promessa divina inquebrável, mas vem com uma condição inescapável: vida ou morte, espírito ou carne, céu ou inferno. A escolha está diante de você nesta hora. E hoje, neste momento decisivo da sua jornada, eu quero lhe mostrar, à luz das Escrituras Sagradas, os hábitos poderosos que destruirão a força da carne em sua vida e despertarão o poder do Espírito que Deus plantou dentro de você. Não estou aqui para lhe oferecer fórmulas mágicas, psicologia barata ou autoajuda superficial. Estou aqui para lhe entregar princípios bíblicos forjados no fogo, testados através dos séculos, praticados pelos gigantes da fé e confirmados pela própria e inerrante palavra de Deus. São hábitos de profundo quebrantamento que transformarão a sua caminhada, tirando você de uma luta constante e humilhante para uma vitória sustentada e gloriosa em Cristo Jesus. O primeiro hábito que exige a sua rendição imediata é o jejum intencional e estratégico. Agora, antes que a sua mente carnal rejeite essa ideia, antes que você pense que o jejum é apenas uma dieta religiosa ou o ato de passar fome, deixe-me explicar o que a Bíblia realmente diz. O jejum não é primariamente sobre o que você deixa de comer, é sobre
aquele que você escolhe buscar com desespero e fome espiritual. É uma declaração de guerra espiritual. Quando você jejua, você está olhando para a sua carne, para os seus apetites desenfreados e dizendo: você não é o meu Senhor, você não me controla. E você está levantando os olhos para os céus e dizendo ao Deus Todo-Poderoso: eu te priorizo acima do meu próprio fôlego. Eu te busco acima das minhas necessidades físicas mais básicas. Eu preciso da tua presença mais do que preciso do pão diário. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nos deu o padrão perfeito e imaculado. Antes de começar o seu ministério público, antes de curar os enfermos e expulsar os demônios, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E foi ali, naquele deserto árido, no lugar de extrema fraqueza física, que ele demonstrou uma força espiritual absoluta e inabalável. Satanás, o arqui-inimigo de nossas almas, veio até ele com 3 tentações poderosas, todas elas mirando diretamente à carne. A fome física, a busca por espetáculo e vaidade e o desejo de poder e glória terrena. E em cada uma dessas tentações cruciais, Jesus não respondeu com argumentos filosóficos. Ele não debateu com o diabo. Ele respondeu com a espada cortante da palavra de Deus. Está escrito: ele declarava com autoridade divina, e o diabo foi esmagado e derrotado. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 4, registra as palavras eternas de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você consegue entender a profundidade do que isso significa para a sua vida hoje? Há um alimento celestial, um maná eterno, que o seu espírito precisa desesperadamente, muito mais do que o seu estômago precisa de comida. E quando você jejua, quando você nega a si mesmo, você está criando um espaço sagrado no seu interior para que esse alimento espiritual penetre nas camadas mais profundas da sua alma. Eu conheço milhares de pessoas ao redor do mundo que passam anos orando por uma resposta, chorando por um milagre, e sentem que os céus são de bronze. Mas quando essas mesmas pessoas chegam ao ponto de quebrantamento e começam a combinar a sua oração com o jejum bíblico, as fortalezas do inferno tremem e as coisas mudam. Por que isso acontece? Porque o jejum quebra a teimosia crônica da carne. O jejum silencia as vozes ruidosas e pecaminosas do seu interior, que competem diariamente com a voz mansa e suave do Espírito de Deus. O jejum coloca você com o rosto no pó, em uma posição de dependência total e absoluta, onde você finalmente reconhece que sem a misericórdia de Cristo você não é nada e não pode fazer nada. Mas deixe-me ser brutalmente honesto com você para que não haja engano. O jejum não é uma moeda de troca para manipular a Deus. O Deus que criou o universo com o sopro de sua boca não é um garçom celestial esperando que você pule o almoço para então correr e atender ao seu pedido egoísta. Não, 1000 vezes não. O jejum não muda a Deus. O jejum muda você. O jejum esmaga a sua autossuficiência. O jejum destrói a sua arrogância espiritual. O jejum faz você lembrar, com lágrimas de arrependimento, que você é apenas pó e cinza e que é unicamente pela graça e pelo sopro do Criador que você ainda está vivo. E quando você estabelece o hábito de jejuar regularmente, algo extraordinário e sobrenatural acontece. A sua sensibilidade espiritual é aguçada. Você começa a discernir os laços do passarinheiro que antes passavam totalmente despercebidos. A voz de Deus se torna nítida e clara como um trovão em um dia de verão. As tentações mundanas perdem a sua força gravitacional, porque a carne, enfraquecida e subjugada pelo jejum intencional, já não tem força para gritar tão alto contra a vontade de Deus. Olhe para o exemplo magnífico do profeta Daniel. Em Daniel capítulo 10, nós vemos um homem de Deus cercado por um império pagão, mas ele buscou entendimento e revelação através do jejum. Por 21 dias, ele se absteve de manjares desejáveis, não bebeu vinho, não se ungiu com óleo e buscou a face de Deus com lamento e contrição. E o que aconteceu nos reinos invisíveis? Um anjo majestoso apareceu a ele e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Preste muita atenção nisso. A oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia de quebrantamento, mas a manifestação completa da resposta levou 21 dias. Por que essa demora? Porque havia uma guerra espiritual brutal, uma batalha cósmica acontecendo nos lugares celestiais contra os principados das trevas. Aqui está uma verdade espiritual que fará o inferno tremer se você a compreender hoje. Enquanto Daniel jejuava, chorava e orava na terra,
Com o corpo fraco e o rosto em terra, anjos de Deus lutavam ferozmente no céu. O jejum de Daniel não era um sinal de fraqueza humana. Era uma arma de destruição em massa no reino do Espírito. E quando você jejua com o coração puro, você não está apenas dizendo não a um prato de comida. Você está liberando o poder do Deus Altíssimo nos lugares celestiais. Você está movendo montanhas espirituais que orações mornas e casuais jamais conseguiriam mover. Mas o seu jejum precisa ser intencional e focado na cruz. Não é apenas pular o café da manhã porque você acordou atrasado para o trabalho e chamar isso de jejum. Isso é um insulto a Deus. O verdadeiro jejum é uma decisão deliberada, nascida do arrependimento, de buscar a Deus de forma profunda e ininterrupta. É escolher um período específico, seja de um dia, 3 dias, ou o tempo que o Espírito Santo lhe guiar, e declarar aos céus e ao inferno. Neste tempo, a minha prioridade absoluta e inegociável é a presença do Deus vivo. E durante as horas desse jejum santo, você deve substituir o tempo que gastaria comendo, preparando alimentos ou se divertindo, com oração fervorosa, com a leitura atenta da palavra de Deus, com adoração em lágrimas e com silêncio reverente diante da majestade divina. O profeta Isaías, no capítulo 58, nos ensina com clareza ofuscante que existe um jejum que Deus escolheu. Deus reprova a religiosidade vazia. O jejum que agrada a Deus não é um ritual morto para ser visto pelos homens. É um ato de justiça, de misericórdia e de amor. É o jejum que rompe as cadeias da injustiça, que solta as correntes da opressão, que liberta os cativos do pecado e que despedaça todo o jugo de escravidão. Este é o jejum que o Deus dos céus honra. Este é o jejum que crucifica a carne, esmaga o orgulho e desperta o espírito para a glória de Cristo. E permita-me, como um pregador do Evangelho, desafiar a sua alma neste exato momento. Quando foi a última vez que você jejuou? Quando foi a última vez que você chorou diante de Deus? Não por uma obrigação religiosa imposta por uma igreja, não para cumprir uma tabela de regras, mas impulsionado por um desejo ardente, consumista e desesperado de estar mais perto da cruz de Cristo? Quando foi a última vez que você olhou para os desejos gritantes do seu corpo e disse um sonoro não, para poder dizer um sim incondicional à vontade soberana de Deus? A sua carne nunca, jamais, vai querer jejuar. A sua natureza caída vai lutar contra isso com todas as forças. Ela vai lhe dar 1000 desculpas lógicas. Ela vai dizer que você precisa de energia para trabalhar. Ela vai sussurrar que você tem um dia longo pela frente. Ela vai acusar você de extremismo e fanatismo religioso. Mas quando você, pelo poder do Espírito Santo, vence essas vozes mentirosas e jejua mesmo assim, algo dentro de você morre. E graças a Deus que morre. Não é algo bom que está morrendo. É a fortaleza da carne, é o império do ego, é a raiz do pecado que começa a ruir e a desmoronar diante da presença purificadora do Senhor. O segundo hábito indispensável que destrói a carne e desperta o espírito é a imersão diária, profunda e reverente na palavra de Deus. E eu não estou falando de abrir a Bíblia aleatoriamente para ler versículos bonitos, isolados do contexto, apenas para postar nas suas redes sociais e parecer espiritual diante dos homens. Eu não estou falando daquela leitura rápida, fria e mecânica de 5 minutos antes de dormir, quando seus olhos já estão pesados e a sua mente já está divagando pelas preocupações do mundo. Estou falando de um compromisso de vida ou morte. Estou falando de mergulhar nas Escrituras Sagradas como um homem que está morrendo de sede mergulha em um oásis de águas puras e profundas. Estou falando de buscar a verdade de Deus como quem escava a terra em busca de tesouros escondidos e inestimáveis. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, faz uma declaração que deveria queimar em nossos corações. Ele diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Você captou a intensidade dessa linguagem espiritual? Ele disse: eu comi as palavras. Ele não disse apenas que as leu de relance. Ele não disse apenas que as ouviu em um sermão de domingo. Ele disse que as consumiu. Ele fez da verdade de Deus a substância do seu próprio ser. E quando você come algo no mundo físico, aquele alimento é digerido, assimilado e se transforma em energia, em sangue, em substância, em vida pulsante dentro de você. É exatamente isso, em uma dimensão infinitamente superior, que a palavra de Deus faz quando você realmente a absorve com um coração rendido e arrependido.
A sua carne, a sua natureza pecaminosa se alimenta constantemente do lixo deste mundo. Ela se alimenta da opinião pública, da cultura corrompida, das emoções passageiras, da vaidade, da luxúria e das circunstâncias mutáveis. Mas o seu espírito, nascido de novo pelo poder de Deus, só pode se alimentar de uma única fonte, a verdade eterna, inerrante e revelada do Deus Todo-Poderoso. E sem esse alimento celestial constante e diário, o seu espírito fica anêmico, fraco, vulnerável e totalmente incapaz de resistir aos dardos inflamados do maligno. Quantas pessoas eu vejo em minhas viagens em estádios e igrejas que levantam as mãos, que choram, que dizem amar a Deus com todas as forças, mas vivem vidas secretas de derrota espiritual, escravas de vícios, presas na amargura, afundadas na imoralidade. E quando você tem a coragem de examinar as vidas dessas pessoas, você descobre a raiz da tragédia. Elas não têm disciplina alguma na palavra de Deus. A Bíblia delas está coberta de poeira na estante. Elas tentam sobreviver espiritualmente vivendo de sermões alheios, de mensagens motivacionais, de experiências de terceiros, recolhendo migalhas espirituais que caem da mesa dos outros, mas nunca, jamais, vão direto à fonte inesgotável para beberem por si mesmas. Lembre-se novamente de Jesus no deserto. Ele enfrentou o próprio príncipe das trevas com a palavra. Cada mentira, cada tentação, cada oferta sedutora do inferno foi rebatida com um golpe fulminante. Está escrito. Ele não respondeu com os seus sentimentos humanos. Ele não respondeu apelando para experiências emocionais do passado. Ele respondeu com a autoridade absoluta, inquestionável e final das Sagradas Escrituras. E você precisa entender isso hoje. Se quiser sobreviver aos dias maus que estão sobre a terra, a palavra de Deus é a sua arma de ataque mais poderosa. É a espada do Espírito. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, nos dá uma das descrições mais aterradoras e maravilhosas da Bíblia. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Perceba a profundidade insondável dessa verdade. A Bíblia não é um livro de histórias antigas, ela é viva. A palavra não apenas ensina a sua mente intelectualmente, ela examina a sua alma. Ela não apenas informa o seu cérebro, ela transforma o seu caráter. Ela penetra como um bisturi divino nas áreas mais escuras e profundas do seu ser e separa com precisão cirúrgica o que é espiritual do que é puramente carnal. E quando você tem a coragem de se expor regularmente à luz dessa palavra, o Espírito Santo começa a mostrar a você quem você realmente é. E isso é assustador. Os seus motivos egoístas são expostos sob a luz do juízo divino. As suas justificativas esfarrapadas para o pecado caem por terra. A sua hipocrisia religiosa é revelada. E deixe-me dizer a verdade, isso dói. O bisturi da palavra causa dor, o arrependimento dói. Mas é a dor da salvação, é a dor de um pai amoroso que corta o tumor do pecado para salvar a vida do seu filho. É uma dor absolutamente necessária, porque é a única dor que traz a cura eterna. O rei Davi, um homem que conheceu as profundezas do pecado, mas também as alturas do arrependimento e da misericórdia, entendeu isso perfeitamente. No Salmo 119, versículo 11, ele faz uma confissão que deveria ser o lema da sua vida. Ele declara: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Preste atenção nas palavras dele. Ele não disse simplesmente, eu leio a palavra de vez em quando. Ele não disse, eu carrego a palavra debaixo do braço para ir à igreja. Ele disse, eu escondi a palavra no meu coração. Há uma diferença eterna entre carregar uma Bíblia e ter a Bíblia carregando você. Esconder algo no coração significa internalizar, significa memorizar, significa meditar de dia e de noite até que aquela verdade divina se torne a força motriz, o sistema operacional do seu espírito. E quando a palavra de Deus está verdadeiramente escondida, enraizada e selada no seu coração, algo de um poder indescritível acontece na hora da provação. Quando a tentação bate à porta do seu quarto de hotel, quando a oportunidade de fraudar se apresenta no seu trabalho, você não precisa correr desesperadamente para procurar onde está a sua Bíblia. A palavra já está lá dentro. Ela está pronta para ser ativada pelo Espírito Santo. Quando a dúvida sombria ataca a sua mente, quando o medo tenta paralisar o seu futuro, quando o diabo sussurra mentiras no seu ouvido dizendo que Deus te abandonou,
A palavra que você armazenou no seu coração se levanta como um escudo de fogo e declara a verdade absoluta dos céus. Mas, diante da majestade desta palavra, deixe-me fazer uma pergunta que vai confrontar o seu estilo de vida. E eu pergunto isso com o amor de Cristo, mas com a severidade de um profeta. Quanto tempo da sua vida, que é um sopro, você passa rolando o dedo nas redes sociais comparado ao tempo que você passa de joelhos com a palavra de Deus aberta? Quanto tempo precioso você gasta assistindo a séries, filmes e programas de televisão, enchendo a sua mente com a filosofia de um mundo que jaz no maligno, comparado ao tempo que você investe estudando, chorando e meditando nas Escrituras? Eu não estou dizendo que toda forma de entretenimento é necessariamente um pecado mortal, mas eu estou desafiando você, em nome de Jesus Cristo, a examinar as suas prioridades diante da eternidade. Porque a lei espiritual é infalível. Aquilo que você alimenta é aquilo que cresce e domina. Se você alimenta a sua carne com horas e horas de entretenimento vazio, de conversas fúteis, de distrações mundanas, a sua carne vai se tornar um monstro que vai dominar e esmagar a sua vida espiritual. Mas se você alimenta o seu espírito com a santa palavra de Deus, o seu espírito vai se fortalecer, vai se erguer e vai governar a sua vida para a glória de Cristo. E entenda bem, não é apenas sobre a quantidade de tempo que você marca no relógio, é sobre a qualidade da sua imersão e o quebrantamento do seu coração. Você pode passar uma hora inteira lendo a Bíblia de forma mecânica, com a mente em outro lugar, apenas para cumprir um plano de leitura e não absorver absolutamente nada que transforme o seu caráter. Ou você pode passar 15 minutos meditando profundamente, em lágrimas, em um único versículo sobre a cruz de Cristo, sobre o sangue derramado, sobre a misericórdia de Deus, e sair daquele quarto uma pessoa completamente transformada, pronta para enfrentar o inferno inteiro. A chave que abre os tesouros do céu é a aproximação intencional e reverente. É vir diante do texto sagrado com o coração aberto, rasgado, com a mente disposta a obedecer, com o espírito sedento e faminto. Quando você lê a palavra, pare e faça perguntas a si mesmo diante de Deus. Pergunte: Senhor, o que o teu espírito está me dizendo aqui? Como essa verdade eterna expõe o pecado na minha vida? O que precisa ser crucificado em mim hoje à luz dessa passagem? Onde eu preciso me arrepender? E então, em total submissão, permita que o Espírito Santo guie a sua mente e o seu coração, porque a mesma palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus há milhares de anos precisa ser iluminada pelo mesmo Espírito Santo hoje, dentro de você. Sem a iluminação do Espírito, você está apenas lendo palavras antigas em uma página impressa, tentando compreender os mistérios do universo com um intelecto finito e obscurecido. Mas com o Espírito Santo, a letra morta ganha vida. Com ele, você deixa de ser um mero leitor e passa a ser um ouvinte da voz viva, trovejante e transformadora do Deus Criador. Pense na instrução poderosa que Josué recebeu diretamente de Deus antes de liderar o povo de Israel para entrar e conquistar a terra prometida. O livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, registra esse mandamento divino. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Você consegue ver a conexão inquebrável estabelecida por Deus? Meditar na palavra não é um exercício intelectual para teólogos. É a única rota, o único caminho ordenado por Deus para o sucesso espiritual e a verdadeira prosperidade da alma em um mundo em ruínas. Meditar significa ruminar a palavra. Significa mastigar repetidamente a verdade. Significa pensar profundamente nas promessas e nos juízos de Deus. É como uma ovelha ou uma vaca que rumina o seu alimento físico. Ela come, engole e depois traz o alimento de volta à boca e mastiga novamente, repetidas vezes, para extrair até a última gota de nutriente e força. Assim deve ser a sua relação com a palavra de Deus. Você lê de manhã. Você pensa nela no caminho para o trabalho. Você reflete sobre ela durante o dia. Você volta a pensar nela à noite. Você aplica a sua conduta. Você vive aquela verdade até que o seu caráter seja moldado e ela se torne a essência de quem você é em Cristo. E quando você faz isso de forma consistente, com temor e tremor, a carne começa a perder o seu domínio tirânico sobre você. Por quê? Porque a luz ofuscante da palavra de Deus expõe as obras infrutíferas das trevas. A palavra revela as mentiras sutis que você acreditou a vida inteira.
Ela confronta e destrói os ídolos secretos que você construiu no altar do seu coração. Ela desafia, julga e condena os padrões mundanos e as filosofias vãs que você abraçou para tentar se encaixar nesta sociedade ímpia. E aos poucos, em um processo doloroso, porém glorioso de santificação, verdade por verdade, versículo por versículo, promessa por promessa, o seu espírito é renovado e fortalecido. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, nos dá uma exortação que soa como uma trombeta de guerra. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como acontece de fato essa renovação milagrosa? Como um pecador miserável passa a pensar os pensamentos de Deus? É unicamente através da imersão na palavra. A sua mente, bombardeada diariamente pelo inferno, não será renovada assistindo a mais televisão. A sua mente não será purificada ouvindo os especialistas seculares e as filosofias vazias de um mundo que odeia Deus. A sua mente só será lavada, santificada e renovada quando você a saturar completamente com a verdade infalível de Deus. E aqui está uma verdade bíblica profunda que muitos cristãos modernos, em sua busca por atalhos e gratificação instantânea, ignoram para sua própria ruína. A transformação do caráter não acontece da noite para o dia como num passe de mágica. A santificação é um processo, é uma jornada diária, contínua e muitas vezes exaustiva de carregar a sua cruz. Cada dia que você abre a Bíblia e se alimenta da palavra com fé, você está pegando um martelo e destruindo um pouco mais dos ídolos da carne. Você está fortalecendo um pouco mais os músculos do seu espírito. Cada dia que você escolhe, contrariando os seus sentimentos, obedecer àquilo que você leu nas Escrituras, você está construindo hábitos espirituais inquebráveis, alicerçados na rocha, que o levarão à vitória final quando a tempestade do juízo chegar. Pense no testemunho inspirador de Esdras. A Bíblia diz em Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você vê a progressão divina e perfeita na vida deste homem de Deus? Buscar, cumprir e ensinar? Primeiro, ele buscou com um coração disposto e ardente. Depois, ele dobrou os joelhos e obedeceu aquilo que encontrou. E só então, depois que a palavra havia julgado e purificado a sua própria vida, ele estava qualificado diante de Deus para abrir a boca e ensinar aos outros. Não pode haver ensino autêntico sem obediência radical. E não pode haver obediência sem uma busca desesperada. E tudo começa, meu amigo, minha amiga, com um coração totalmente rendido e disposto a mergulhar nas profundezas da palavra de Deus. Hoje, eu chamo você ao arrependimento. Eu o desafio em nome do Senhor Jesus Cristo. Estabeleça, a partir de hoje, um tempo diário, fixo e absolutamente inegociável com a palavra de Deus. Não importa o que aconteça no seu dia, não importa o quão cansado você esteja, não importa as demandas do seu trabalho ou da sua família, esse tempo é sagrado e intocável. Desligue o celular, desligue a televisão. Afaste todas as distrações fúteis deste mundo passageiro. Tranque a porta do seu quarto, caia de joelhos. Abra sua Bíblia com a reverência de quem está pisando em terra santa, sabendo com absoluta certeza que você está prestes a ouvir a voz majestosa do Criador do Universo, aquele que sustenta as galáxias com a palavra do seu poder. E venha com fome, venha com sede de justiça. Venha com o coração quebrantado, esperando que Deus fale, esperando que Deus corte, esperando que Deus cure, porque Ele falará. O Deus vivo sempre fala com aqueles que tremem diante da sua santa e eterna palavra. O terceiro hábito que destrói as fortalezas da carne e desperta o poder do espírito é a oração persistente, agonizante e fervorosa. Eu não estou falando de orações mecânicas e ensaiadas. Não estou falando daquelas repetições vazias, monótonas e sem vida que as pessoas murmuram antes de dormir apenas para aliviar a consciência. Não estou falando de monólogos religiosos proferidos para impressionar os homens. Estou falando de uma comunicação real, profunda, rasgada e honesta com o Deus vivo e verdadeiro. A oração é a respiração do espírito humano. Assim como seu corpo físico morre em poucos minutos se for privado de oxigênio, o seu espírito murcha, agoniza e entra em colapso total se for privado da atmosfera da oração. Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, nos deixou o exemplo supremo e inquestionável. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, registra um padrão que deveria nos fazer cair de joelhos em vergonha. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Pense na magnitude disso. Jesus,
o próprio Verbo encarnado, aquele que estava com Deus no princípio, aquele por quem todas as coisas foram criadas, sentia a necessidade desesperada e constante de se retirar das multidões para orar. Se o Filho de Deus sem pecado e perfeito precisava orar com tanta intensidade para cumprir a sua missão terrena, quanto mais nós, pecadores falhos, fracos e cercados por tentações de todos os lados. Jesus buscava lugares solitários, os desertos e as montanhas, não porque Deus, o Pai, não pudesse ouvi-lo no meio da multidão barulhenta de Jerusalém. Ele se retirava porque a oração profunda, a oração que move o céu e abala o inferno, requer concentração absoluta. Requer o isolamento do barulho ensurdecedor do mundo externo. Requer um encontro íntimo, face a face, com o Pai Celestial, onde não há distrações, não há aplausos humanos, não há nada além da alma nua diante do seu Criador. E observe com atenção o texto sagrado. Era um hábito contínuo. A Bíblia não diz que ele orou apenas uma vez quando estava em apuros. Diz que ele se retirava frequentemente. É um tempo verbal que indica repetição, constância, um padrão inquebrável estabelecido na sua rotina diária. A oração não era um evento ocasional ou um plano de emergência na vida de Jesus. Era o fundamento absoluto de tudo o que ele fazia. Antes de escolher os 12 apóstolos, ele não consultou especialistas em liderança. Ele subiu ao monte e passou a noite inteira em oração a Deus. Antes de ir para a cruz do Calvário para carregar o peso esmagador dos nossos pecados, ele orou no jardim do Getsêmani com tanta agonia, com tamanho fervor e peso espiritual, que o seu suor se tornou como grandes gotas de sangue caindo até a terra. A sua carne odeia a oração. A sua natureza caída tem aversão profunda a dobrar os joelhos. A carne quer dormir. A carne quer se distrair com futilidades. A carne quer fazer absolutamente qualquer coisa, desde que não envolva buscar a face de Deus. Lembre-se do apóstolo Pedro no Getsêmani. Jesus estava a poucos passos de distância, travando a maior batalha espiritual da história do universo, suando sangue. E o que Pedro estava fazendo? Ele estava dormindo. A carne de Pedro o venceu naquela hora crucial. Jesus olhou para ele com tristeza e disse: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você percebe a tragédia? Quando você não ora, quando você cede ao sono espiritual e à preguiça carnal, você fica completamente desarmado diante do inimigo. Poucas horas depois de dormir no momento em que deveria estar orando, Pedro negou a Jesus 3 vezes, jurando e praguejando que não o conhecia. A falta de oração sempre precede a queda. A ruína moral e espiritual nunca começa no momento do pecado visível. Ela começa no momento em que você abandona o seu quarto de oração. Mas quando você decide contrariar a sua carne e ora persistentemente, você está fazendo muito mais do que apresentar uma lista de pedidos egoístas a Deus. Você está alinhando a sua vontade rebelde com a vontade perfeita, boa e agradável do Pai. Você está abrindo canais espirituais de graça que estavam bloqueados pela sua negligência. Você está entrando em uma guerra cósmica contra principados e potestades. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, nos dá um aviso aterrorizante. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Você não está lutando contra o seu chefe, contra o seu cônjuge ou contra o governo. A sua verdadeira guerra é invisível e demoníaca. E como você luta contra forças invisíveis que são infinitamente mais poderosas do que você? Você não luta com intelecto. Você não luta com dinheiro. Você luta de joelhos. A oração é a artilharia pesada do crente. Quando você ora em nome de Jesus, você não está apenas jogando palavras vazias ao vento. Você está liberando o poder consumidor do Deus Todo-Poderoso sobre a sua situação. Você está invocando a autoridade do trono celestial sobre as circunstâncias terrenas. A carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, declara com uma promessa inabalável: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia não diz que a oração pode pouco. Não diz que ela tem um efeito psicológico calmante. Diz que ela pode muito. Existe um poder tremendo, um poder capaz de ressuscitar mortos, curar enfermos e libertar cativos, na oração de um homem ou de uma mulher que vive em retidão e quebrantamento diante de Deus.
E esse poder não reside na eloquência das palavras humanas. Deus não está impressionado com o seu vocabulário teológico. O poder reside na sinceridade brutal do coração e na fé inabalável que sustenta aquela oração. Tiago nos lembra de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele sentia medo, ele sentia fome, ele sentia depressão, a ponto de pedir a morte debaixo de um zimbro. Mas ele orou com fervor para que não chovesse, e sobre a terra não choveu durante 3 anos e 6 meses. Depois ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Um único homem, com uma natureza frágil e falha, mas com os joelhos dobrados e o coração incendiado pela fé, mudou o clima de uma nação inteira através da oração. Por que isso aconteceu? Porque Elias não orava com dúvida. Ele orava com uma convicção absoluta de que o Senhor, o Deus de Israel, é o Deus que responde com fogo. Mas hoje, a tragédia da igreja moderna é que muitos oram sem a menor expectativa de que Deus vá agir. Oram por hábito religioso. Oram porque é o que se espera que façam em um culto de domingo. Mas, no fundo dos seus corações, eles não creem que o mar vai se abrir. Jesus Cristo disse em Marcos capítulo 11, versículo 24: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A fé não é um acessório opcional na vida de oração. Ela é o motor que faz a oração chegar ao trono da graça. Orar sem fé é um insulto à fidelidade de Deus. É como plantar sementes em um deserto de asfalto, nada jamais crescerá ali. E a oração persistente significa que você se recusa a desistir quando a resposta demora a chegar. Significa que você continua buscando, continua pedindo, continua batendo com as mãos calejadas até que a porta de bronze seja despedaçada. Jesus contou a parábola da viúva persistente em Lucas 18. Ela era pobre, marginalizada, sem influência política, mas ela continuou importunando um juiz iníquo até que ele, vencido pela insistência dela, lhe fez justiça. E Jesus, olhando para os seus discípulos, concluiu com uma pergunta que ecoa pela eternidade. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Há orações que Deus responde no mesmo segundo em que as palavras saem da sua boca. Mas há orações que levam tempo. Muito tempo. E por que Deus permite a demora? Porque há processos profundos de santificação que precisam acontecer dentro de você antes que você esteja pronto para receber a bênção. A demora de Deus não é a negação de Deus. A persistência na oração revela a verdadeira profundidade do seu desejo espiritual e a resistência da sua fé. Quando você continua orando no escuro, quando você continua clamando mesmo quando o céu parece de chumbo e as circunstâncias gritam que tudo está perdido, você está demonstrando uma confiança inabalável na soberania de Deus. Lembre-se novamente de Daniel. Ele orou e jejuou por 21 dias. A resposta havia sido despachada do trono de Deus no exato momento em que ele abriu a boca no primeiro dia, mas havia uma guerra invisível, uma resistência demoníaca do príncipe do reino da Pérsia, atrasando a chegada do anjo. A persistência de Daniel foi a chave. Se ele tivesse desanimado e parado de orar no 10º dia, ou no 20º dia, o que teria acontecido? Mas ele perseverou no lugar de oração, e o anjo finalmente rompeu as linhas inimigas com a revelação divina. Agora deixe-me falar sobre o que significa a oração fervorosa. Preste muita atenção, porque há muita confusão sobre isso. Fervor não é volume de voz. Fervor não é gritar no microfone ou pular de um lado para o outro. Fervor é a intensidade incandescente do coração. É uma paixão genuína e consumidora pela glória de Deus. É um desejo ardente que queima as entranhas. É quando você ora e cada palavra que sai dos seus lábios é arrancada do centro do seu ser, carregada de emoção pura, de lágrimas de arrependimento e de uma fé que não recua diante da morte. É quando você chora diante da majestade de Deus. É quando você geme com gemidos inexprimíveis, quando a dor do mundo e o peso do pecado o levam a interceder com o rosto no chão. Jesus orou no Getsêmani com tal intensidade que os vasos sanguíneos do seu rosto se romperam sob o estresse da agonia espiritual. Aquela era uma oração fervorosa. Não era uma oração casual de 5 minutos antes de dormir. Era uma oração de entrega total, de rendição absoluta ao plano de redenção. Ele clamou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Veja a honestidade brutal do Filho de Deus diante da cruz.
Veja a submissão completa e irrestrita. E é exatamente esse tipo de rendição que o Deus Todo-Poderoso exige de você hoje. Ele não quer as suas orações decoradas. Ele não quer as suas frases teológicas rebuscadas para impressionar quem está sentado ao seu lado no banco da igreja. Ele quer o grito genuíno, desesperado e quebrado do seu coração. Deus não se impressiona com a sua religiosidade externa. Ele é movido pela sua sinceridade interna. Ele responde à fé autêntica e contrita, não à performance espiritual de fariseus hipócritas. Pense na história de Ana, no primeiro livro de Samuel. Ela era estéril, humilhada, provocada diariamente por sua rival e carregava uma dor insuportável na alma. Ela foi ao tabernáculo em Siló e derramou a sua alma diante do Senhor. Ela estava tão imersa na presença de Deus, orando com tanta intensidade e fervor silencioso, movendo apenas os lábios sem emitir som, que o sumo sacerdote Eli, um homem que havia perdido a visão espiritual, pensou que ela estava embriagada com vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. As palavras dela borbulhavam de um coração esmagado pela dor. Ela chorava amargamente. E o Deus que vê em secreto ouviu o clamor daquela mulher quebrantada. Deus abriu a sua madre. Ela concebeu e deu à luz a Samuel, que se tornaria um dos maiores e mais temidos profetas de toda a história de Israel. Tudo isso aconteceu porque uma mulher decidiu ignorar a zombaria, ignorar a sua própria dor e orar com um fervor que tocou o coração do Eterno. A oração contínua também destrói a carne porque ela o mantém na posição mais segura que um ser humano pode estar. A posição de humildade. Quando você ora de verdade, você está admitindo perante o universo que você não tem todas as respostas. Você está confessando a sua falência moral. Você está reconhecendo que a sua inteligência é limitada, que a sua força é como a névoa que se dissipa, e que você precisa desesperadamente da sabedoria divina, da direção celestial e do poder sobrenatural do Espírito Santo para dar o próximo passo. E essa humildade profunda é o exato oposto da arrogância doentia da carne que sempre bate no peito e diz: eu sou o dono do meu destino. Eu posso resolver isso sozinho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dá a cura definitiva para a doença da ansiedade que paralisa esta geração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você vê a promessa condicional e gloriosa contida neste texto? Quando você leva os seus fardos a Deus em oração fervorosa e com um coração grato, uma paz sobrenatural, uma paz que a psiquiatria não pode explicar, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar, desce como uma fortaleza impenetrável e guarda a sua mente da loucura. A ansiedade crônica é, muitas vezes, o sintoma de uma vida carnal. É o sintoma de uma vida que tenta controlar obsessivamente o incontrolável. É o resultado de confiar nos próprios recursos limitados em vez de descansar nos braços do Todo-Poderoso. Mas a oração rasgada liberta você da prisão da ansiedade, porque ela pega o peso esmagador que está quebrando as suas costas e o transfere para os ombros largos e onipotentes de Jesus Cristo. Você não precisa e não foi projetado por Deus para carregar o peso do mundo. O apóstolo Pedro nos exorta, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando você estabelece a partir de hoje o hábito inquebrável da oração persistente e fervorosa, o seu espírito se levanta das cinzas e se fortalece de maneiras que a sua mente natural nem consegue conceber. Você começa a perceber a presença majestosa de Deus no seu dia a dia de forma muito mais clara. Você começa a discernir a voz do bom pastor com uma precisão cirúrgica, separando-a das mentiras do diabo. Você começa a se mover em perfeita sintonia com os propósitos eternos do céu. Porque a lei da convivência é real. Quanto mais tempo você passa na presença de alguém, mais você absorve as características dessa pessoa. E quanto mais tempo você passa trancado no seu quarto com um Deus santo, 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 mais a sua vida, as suas palavras e o seu caráter refletirão a pureza e o amor de Jesus Cristo para um mundo perdido e moribundo. O quarto hábito transformador que destrói completamente o ego da carne e desperta o espírito para a glória de Deus é a adoração genuína e sacrificial.
Eu imploro que você preste atenção nisso, porque a igreja moderna barateou terrivelmente o conceito de adoração. Eu não estou falando de cantar 3 músicas lentas no domingo de manhã, com as luzes apagadas. Eu não estou falando de levantar as mãos mecanicamente porque a pessoa ao seu lado está fazendo isso. Eu não estou falando de um sentimento emocional fabricado por uma melodia bonita. Eu estou falando de um estilo de vida de rendição absoluta. Estou falando de uma vida onde cada ato, cada palavra proferida, cada pensamento oculto e cada centavo gasto é oferecido a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, nos faz uma convocação que exige a nossa vida inteira. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O seu corpo inteiro, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua pureza sexual, a sua vida inteira colocada sobre o altar, não apenas uma hora conveniente por semana. Isso é a adoração verdadeira que faz o inferno recuar. O grande problema de um sacrifício vivo é que ele tem a tendência constante de tentar rastejar para fora do altar quando o fogo começa a queimar. Mas a adoração genuína o amarra às pontas do altar do Calvário. A sua carne é idólatra por natureza. A carne adora a si mesma. A carne busca desesperadamente a glória própria, o aplauso dos homens, o reconhecimento humano, o conforto egoísta e a satisfação pessoal acima de tudo. Mas o seu espírito, recriado à imagem de Cristo, foi feito para adorar única e exclusivamente ao Deus Criador. E quando você desenvolve o hábito implacável de adoração genuína, você está constantemente, momento a momento, redirecionando o foco do universo de si mesmo para Cristo. Você está declarando aos céus: não se trata de mim, não se trata dos meus sonhos, não se trata dos meus desejos. Trata-se de ti, Senhor. Jesus encontrou uma mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Uma mulher quebrada, rejeitada, que havia passado por 5 maridos e vivia em imoralidade. E para aquela mulher desprezada, Jesus revelou um dos maiores segredos do universo. Em João capítulo 4, versículos 23 e 24, ele disse: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Pare e pense na imensidão desta afirmação. O Deus que criou bilhões de galáxias não está procurando pessoas que apenas cumpram obrigações religiosas frias. Ele não está impressionado com a arquitetura das nossas catedrais. Ele está ativamente procurando, sondando a terra, buscando corações que se derramam diante dele em espírito e em verdade. Adoração em espírito significa que a sua adoração não é um ritual externo, vazio e carnal. Ela brota do lugar mais profundo e íntimo do seu ser, movida pelo Espírito Santo. Adoração em verdade significa que ela é alicerçada na palavra revelada de Deus. Não é uma adoração fingida. Não é uma performance de palco. Não é baseada em quem você acha que Deus é, mas em quem ele declarou ser nas Escrituras. É uma adoração sem máscaras, sem hipocrisia, onde você se apresenta diante do trono da graça exatamente como você é, lavado pelo sangue do Cordeiro. E quando você adora a Deus de forma genuína e sacrificial, algo de um poder indescritível acontece no reino espiritual. As fortalezas demoníacas desabam. As cadeias de depressão e vício se rompem. As prisões da mente se abrem de par em par. Olhe para o relato impressionante de Atos, capítulo 16. Paulo e Silas estavam na cidade de Filipos pregando o evangelho da salvação. Eles foram falsamente acusados, arrastados para a praça pública, espancados implacavelmente com varas até que as suas costas fossem transformadas em uma massa de carne ensanguentada. Depois, foram jogados no calabouço mais profundo, escuro e imundo da prisão, e tiveram os seus pés presos no tronco de madeira. Era meia-noite. Escuridão total, frio intenso, ratos ao redor. Uma dor física excruciante e alucinante. Injustiça total. Eles tinham todos os motivos humanos e carnais para reclamar, para murmurar, para questionar a bondade de Deus e dizer: Senhor, nós estávamos fazendo a tua obra, por que o Senhor permitiu isso? Mas o que eles fizeram? O versículo 25 nos dá uma visão do que é a verdadeira fé. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Eles adoraram no meio do abismo da dor.
Eles adoraram quando as circunstâncias gritavam que Deus os havia abandonado. Eles adoraram quando não fazia o menor sentido lógico adorar. Por quê? Porque a verdadeira adoração não depende do que está acontecendo ao seu redor. Ela depende unicamente de quem Deus é no seu trono eterno. A adoração deles foi um sacrifício de louvor que subiu como um incenso suave às narinas de Deus. E o que aconteceu em seguida? O céu respondeu com fúria e poder. De repente, sobreveio um terremoto tão grande que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram instantaneamente, e as correntes que prendiam todos os prisioneiros caíram por terra. A adoração sacrificial de 2 homens feridos liberou um poder sobrenatural que abalou as estruturas do governo romano e resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua família. A sua adoração sacrificial na noite escura da sua alma tem o poder de libertar não apenas você, mas todos aqueles que estão presos ao seu redor. Adoração sacrificial significa escolher louvar a Deus quando seu coração está partido em 1000 pedaços. Significa declarar a bondade inesgotável do Senhor quando você acabou de receber um diagnóstico médico terrível. Significa levantar as mãos em reverência quando você perdeu o emprego e não sabe como vai alimentar a sua família. É muito fácil, é conveniente e é barato adorar a Deus quando a conta bancária está cheia, quando a saúde está perfeita e quando o sol está brilhando. Qualquer pagão pode fazer isso, mas adorar a Deus no vale da sombra da morte, adorar a Deus na adversidade mais cruel, isso é o sacrifício que atrai o olhar do Todo-Poderoso e faz os anjos prenderem a respiração. Olhe para o patriarca Jó, um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Em um único dia, em uma sucessão de tragédias orquestradas pelo próprio Satanás, Jó perdeu absolutamente tudo. Ele perdeu as suas ovelhas, os seus camelos, os seus servos e a sua riqueza. E o mais devastador, um vento forte derrubou a casa onde estavam os seus 10 filhos, e todos eles morreram esmagados. O coração de Jó foi rasgado por uma dor que nenhum de nós consegue imaginar. Ele foi reduzido a sentar-se sobre um monte de cinzas, com o corpo coberto de tumores malignos da planta do pé ao alto da cabeça, raspando as suas feridas purulentas com um caco de telha. A sua própria esposa, em desespero, disse-lhe para amaldiçoar a Deus e morrer. E o que Jó fez no fundo do poço da existência humana? O capítulo 1, versículos 20 e 21, registra a maior declaração de adoração da antiguidade. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que adoração majestosa, que rendição incondicional, que fé que humilha o próprio Satanás. E o texto sagrado acrescenta com triunfo: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. A adoração de Jó no meio da tragédia mais negra foi uma declaração pública ao universo de sua confiança absoluta e inabalável na soberania de Deus. Ele não entendeu por que aquele sofrimento atroz estava acontecendo. Ele não tinha a resposta para a sua dor. Mas ele escolheu adorar o caráter de Deus mesmo quando não conseguia ver a mão de Deus. E essa adoração violenta contra a carne protegeu o coração de Jó do veneno mortal da amargura, do ressentimento e da rebelião diabólica. Quando você escolhe adorar a Deus regularmente na dor, você está treinando o seu coração para responder corretamente às provações que inevitavelmente virão sobre a sua vida. Você está construindo uma fortaleza espiritual indestrutível que não será varrida quando as tempestades e os furacões baterem contra a sua casa. Porque a adoração, meu amigo, não é sobre como você se sente no momento. É sobre declarar a verdade imutável de quem o Senhor é, do princípio ao fim. O rei Davi foi um dos maiores adoradores que já pisou nesta terra. Quando ele trouxe a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, ele não se portou com uma dignidade real, fria e calculista. A Bíblia diz que Davi dançou diante do Senhor com todas as suas forças, vestido apenas com um estofado de linho, celebrando com júbilo e som de trombeta. Ele não se importou com a sua reputação. Ele não se importou com o que a elite religiosa pensaria dele. A sua própria esposa, Mical, olhou pela janela e o desprezou no seu coração, acusando-o de se humilhar diante das servas. Mas Davi olhou para ela e respondeu com o fogo do Espírito: perante o Senhor que me escolheu, perante ele me alegrarei. E ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Por quê? Porque a adoração de Davi não era um espetáculo para agradar a audiência humana. Era uma oferta pura para honrar o Deus que o tirou do aprisco das ovelhas e o colocou no trono de Israel.
E por causa dessa paixão devoradora, Deus olhou para ele e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Os salmos estão repletos da adoração crua, honesta e apaixonada de Davi. Leia o Salmo 103. Davi está ali, conversando consigo mesmo, dando uma ordem direta à sua própria alma, que talvez estivesse abatida. Você já sentiu no mais íntimo da sua alma que tudo aquilo que lhe pertence está sendo impiedosamente varrido pelas mãos implacáveis do tempo? Você já se ajoelhou na escuridão do seu quarto, esmagado pelo peso das injustiças desta vida, ou ferido pelas decisões cruéis de outros homens, e olhou para os céus com os olhos turvados pelas lágrimas, clamando em desespero: Senhor, será que aquilo que o Senhor me prometeu ainda vai chegar? Será que o Deus Todo-Poderoso se esqueceu de mim? Se você está vivendo esse exato momento de angústia, se a sua alma está sangrando e o seu espírito clama por uma resposta, eu peço que você escute com a máxima atenção o que eu tenho a lhe dizer esta noite. Há uma mensagem do trono da graça para você. Ninguém, absolutamente ninguém, nem os demônios do inferno, nem os governantes desta terra, pode tirar de você aquilo que o Deus soberano preparou para a sua vida. O que é seu, o que foi decretado pelo Criador do universo chegará. E eu não estou aqui para lhe oferecer palavras vazias de conforto humano. Eu não estou aqui para lhe dar uma frase bonita de autoajuda. Eu estou aqui para declarar uma verdade inabalável, uma verdade selada no céu, escrita com o sangue do Cordeiro, firmada pela mão do Deus que não mente, do Deus que não falha, do Deus que jamais esquece um filho seu. O que é seu carrega o selo inquebrável da eternidade. Nem a marcha implacável do tempo, nem as artimanhas do inimigo de nossas almas, nem a maldade enraizada no coração dos homens tem qualquer poder para impedir aquilo que o Senhor dos Exércitos já determinou desde a fundação do mundo. Se hoje você está exausto, se o cansaço consumiu as suas forças, se você está se sentindo esquecido, derrotado, esmagado pelo juízo das circunstâncias, ou até mesmo abandonado por aqueles que juraram estar ao seu lado, esta mensagem é o próprio sopro do Espírito Santo para você. Porque há uma esperança que não morre na cruz, uma promessa que não apodrece no túmulo e um Deus de infinita misericórdia que nunca, jamais chega atrasado. Ele está vindo ao seu encontro neste exato segundo. E tudo o que é seu, por direito espiritual conquistado no Calvário, por promessa divina e pela fidelidade imutável de Deus, está infinitamente mais perto do que a sua mente finita pode imaginar. Hoje, eu o chamo a um profundo quebrantamento. Abrace essa verdade com uma fé viva e pulsante. O que é seu, o que Deus gravou na palma de suas mãos, ninguém poderá roubar. Há uma verdade suprema que sustenta a alma humana quando tudo ao redor desmorona. Uma âncora para o espírito, mesmo nos dias mais escuros e tenebrosos, quando as tempestades da vida ameaçam afundar o seu barco. O que Deus preparou para você está selado nos altos céus e nenhuma força terrena pode apagar os decretos do Altíssimo. Preste muita atenção, meu amigo, minha amiga. Essa verdade não se baseia em sentimentos passageiros. Os nossos sentimentos são enganosos. Eles sobem e descem como as marés. Essa verdade não depende da aprovação falha de homens mortais, nem se apoia na lógica fria das circunstâncias humanas. Ela está afirmada, enraizada e alicerçada na fidelidade absoluta de um Deus que não muda, que não volta atrás em sua palavra e que nunca se engana em seus propósitos. Quando o Senhor escreve uma promessa sobre a vida de um homem ou de uma mulher, Ele a sela com a sua palavra eterna. O céu e a terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Essa palavra não pode ser revogada por nenhum tribunal humano, nenhum ataque furioso do inimigo, nenhuma rejeição amarga que você tenha sofrido, nenhuma crise financeira, familiar ou de saúde, e nenhuma perda, por mais devastadora que seja, tem o poder de cancelar o que o tribunal do céu já decretou a seu respeito. O que Deus escreveu permanece de pé, majestoso e inabalável, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar ruindo em cinzas. Essa convicção profunda não é arrogância, é o fundamento da fé genuína. É a rocha sobre a qual permanecem aqueles que continuam crendo, que continuam marchando, que continuam orando, quando o mundo inteiro, quando a lógica, quando a dor gritam para que eles desistam. É um momento de total rendição, onde você entrega o seu desespero e recebe a paz que excede todo o entendimento. A Bíblia Sagrada, a infalível palavra de Deus, nos apresenta a história de José, filho de Jacó.
E essa narrativa não é um conto de fadas, é a revelação de uma realidade espiritual com uma profundidade que atravessa os séculos e fala diretamente ao seu coração esta noite. José era apenas um jovem quando Deus da glória lhe deu sonhos grandiosos. Sonhos de autoridade, sonhos de um propósito divino, sonhos de exaltação para a glória do nome do Senhor. Mas preste atenção no mistério da providência divina. O que José não sabia, o que a sua juventude não conseguia compreender, era que antes de alcançar o topo da montanha do cumprimento da promessa, ele precisaria descer às profundezas de um vale escuro. Um vale marcado por traições cruéis, por injustiças amargas e por um doloroso esquecimento. Seus próprios irmãos, aqueles que compartilhavam o seu sangue, movidos pelo veneno do ciúme e pela inveja que cega a alma, o agarraram sem piedade e o jogaram no fundo de uma cisterna seca. Imagine a cena, o escuro daquele poço. O eco dos seus gritos por socorro batendo nas paredes de pedra. A poeira sufocando a sua respiração. Ali estava o sonhador, humilhado, despido de sua túnica de cores, jogado no buraco do desespero. Depois, com o coração endurecido pelo pecado, eles o venderam como um escravo comum. O jovem que sonhava em liderar agora caminhava acorrentado, com os pés sangrando nas areias quentes do deserto, levado para uma terra estranha, distante do amor de seu pai. Mais tarde, no Egito, na casa de Potifar, José escolheu o caminho da retidão. Ele foi fiel a Deus, ele manteve a sua pureza em um ambiente de corrupção, mas, mesmo em sua fidelidade, o mundo o recompensou com a mentira. Ele foi falsamente acusado por uma mulher ímpia, arrastado pelos guardas e lançado na escuridão úmida de uma prisão egípcia. Aos olhos humanos, aos olhos da lógica carnal, tudo parecia indicar que os sonhos de José tinham sido enterrados para sempre, junto com a sua liberdade e a sua dignidade. O mundo olhava para José e dizia que acabou, que a promessa falhou, que o seu Deus o abandonou. Mas escute a voz do Evangelho. Deus não havia esquecido. O Deus de Israel não cochila nem dorme. Porque o que Deus promete, ele cumpre com exatidão milimétrica. E o que ele determina, ele guarda com a força do seu braço forte. Enquanto José estava lá, mofando naquela prisão fétida, sendo esquecido pelo copeiro, sendo apagado da memória dos homens, o céu parecia estar em silêncio. Mas deixe-me lhe ensinar algo vital sobre o caráter de Deus. O silêncio de Deus nunca, jamais significa inatividade. O silêncio do céu não é ausência, é o som do Altíssimo trabalhando nos bastidores da eternidade. Deus estava trabalhando incessantemente. Ele estava preparando o cenário global. Ele estava moldando o caráter e o coração de José. Ele estava fortalecendo o espírito daquele jovem através do fogo da aflição. O que para José parecia um atraso insuportável era, na verdade, a mais profunda e necessária preparação. A promessa não havia sido cancelada pelo juízo dos homens, ela apenas estava sendo amadurecida no forno da providência. E é exatamente assim, meu irmão e minha irmã, que Deus age na sua vida hoje. Às vezes, em sua sabedoria insondável, Ele permite que sejamos levados ao fundo do poço. Ele permite que as nossas forças se esgotem, não para nos destruir. O diabo quer destruir você. Mas Deus permite a prova para provocar em nós um verdadeiro arrependimento, um quebrantamento genuíno, para nos ensinar a olhar para o alto quando não há mais para onde olhar na terra. Quando tudo que é humano falha, quando os médicos dizem que não há cura, quando o banco diz que não há crédito, quando os amigos viram as costas, é exatamente aí, na beira do abismo humano, que o poder sobrenatural de Deus começa a operar. Nenhum único passo da vida de José foi por acaso. O universo não é governado pelo acaso, é governado pelo Rei dos Reis. Cada rejeição que ele sofreu, cada lágrima quente que rolou pelo seu rosto na prisão, cada longo momento de espera angustiante, tudo isso fazia parte de uma tapeçaria divina, um propósito infinitamente maior. E quando o relógio de Deus bateu a hora exata, quando chegou o tempo determinado desde a eternidade, tudo se cumpriu de forma gloriosa e extraordinária. Em um único dia, num piscar de olhos divinos, José foi tirado das trevas da prisão e foi colocado no trono como governador de todo o império do Egito. O homem que fora completamente esquecido por todos agora era lembrado e honrado por Faraó. O escravo acorrentado se tornava o líder supremo. O prisioneiro rejeitado se tornava o príncipe salvador. Não havia como explicar aquilo com a sabedoria humana. O intelecto humano não alcança a majestade dos caminhos de Deus.
Era o Senhor cumprindo exatamente aquilo que havia prometido. E ninguém, absolutamente nenhum exército, nenhum decreto, nenhum demônio pôde impedir. Essa é a certeza inabalável que você precisa carregar no seu peito ao sair daqui hoje. O que é seu, em Deus, chegará. Talvez, neste exato momento, você esteja vivendo o seu tempo de prisão. Um tempo de espera dolorosa, um tempo de silêncio sepulcral, um tempo em que absolutamente tudo o que você tenta fazer parece dar errado. Talvez você esteja cercado de vozes, vozes de amigos, de parentes, ou as vozes sussurrantes do próprio inimigo, dizendo que a sua vida acabou, que você passou da idade, que é tarde demais para você, que os seus pecados destruíram a sua chance, que a promessa falhou. Mas o Espírito Santo de Deus quer te lembrar com poder e autoridade nesta hora que o que o Pai Celestial escreveu a seu respeito no livro da vida está intacto. O sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado e restaura o que foi quebrado. Você pode ter sido traído por quem mais confiava. Você pode ter sido humilhado em praça pública. Você pode ter sido ignorado pelos poderosos deste mundo. Você pode ter perdido pessoas preciosas, oportunidades de ouro, forças físicas e mentais. Mas escute o que eu digo. Você não perdeu a promessa, porque a promessa não depende da sua força. A promessa está viva na pessoa de Jesus Cristo e Deus não mente. O propósito de Deus para você é profunda e intimamente pessoal. Ele não é um Deus de produção em massa. Ele não copia histórias. Ele escreve trajetórias únicas com a pena do seu amor. Ele não te compara com o seu vizinho, com o seu irmão ou com o seu colega. O tempo de Deus não é medido pelos relógios dos homens. E é por isso que você não pode cometer o erro fatal de medir a fidelidade do Todo-Poderoso com base naquilo que você sente na sua carne ou no que os seus olhos físicos conseguem ver. A fé verdadeira, a fé que move o coração de Deus, a fé que exige discernimento espiritual, é aquela que continua firme como uma rocha, mesmo quando todas as circunstâncias ao redor parecem gritar o contrário. Porque o cristão não crê no que os olhos enxergam, o cristão crê no que o coração sabe pela revelação da palavra de Deus. E o coração que foi marcado, selado e comprado por uma palavra do próprio Deus carrega um selo divino que o mundo inteiro, com toda a sua fúria, não pode apagar. Quantas e quantas vezes nós olhamos para os lados, com os nossos olhos carnais, e vemos pessoas ímpias sendo exaltadas, vemos pessoas ao nosso redor recebendo conquistas, vivendo o cumprimento de promessas, enquanto nós continuamos no deserto. E aí, como uma flecha inflamada do maligno, vem aquele pensamento sombrio de que Deus nos esqueceu. Deus não se importa conosco, mas a pura e cristalina verdade do Evangelho é que Deus não te esqueceu. Ele está neste exato momento te guardando sob a sombra de suas asas. Ele está te protegendo de perigos que você sequer imagina. Ele está te ensinando através da dor. Ele está te preparando com zelo paterno, porque o lugar de autoridade e bênção onde Ele vai te colocar exige uma maturidade espiritual profunda. E preste atenção nisto, quem não aceita passar pelo processo de Deus não tem estrutura para suportar o peso esmagador da promessa. A bênção sem maturidade se torna uma maldição. O processo que você está vivendo não é um castigo impiedoso. É o cuidado amoroso de um pai que disciplina o filho que ama. Deus não quer apenas te jogar uma vitória passageira. Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer te tornar um homem, uma mulher, plenamente capaz de viver nessa vitória com sabedoria do alto e com uma profunda humildade, assim como fez com José. Talvez hoje você esteja sentado em um lugar que não parece combinar em nada com a promessa grandiosa que Deus te fez. A sua realidade atual parece uma contradição da palavra que você recebeu. Mas eu lhe imploro, não se deixe enganar pelas aparências deste mundo caído. O que, aos olhos humanos, parece um terrível retrocesso, na verdade, é o caminho cirurgicamente escolhido por Deus para te levar exatamente ao centro da vontade dele. O Evangelho não é sobre o seu conforto carnal, é sobre o propósito eterno de Deus. E o propósito de Deus sempre, invariavelmente, vem acompanhado de processos rigorosos que moldam o caráter, que forjam a resistência do espírito e que purificam a alma de todo orgulho. O ouro precioso precisa ser mergulhado no fogo ardente antes de brilhar com pureza, e a sua fé precisa atravessar o vale da sombra da morte antes de ser coroada com a glória da vitória. Não permita, em nome de Jesus, que a dor esmagadora deste momento te faça esquecer da promessa que te sustenta. Não permita que o silêncio ensurdecedor dos céus te roube a esperança viva que habita em você.
Não permita que o som das portas se fechando violentamente na sua cara te faça duvidar do que Deus sussurrou no seu ouvido na luz. O que é seu não está perdido no abismo do esquecimento. Está guardado nos tesouros celestiais. Está sendo meticulosamente preparado. E no tempo absolutamente perfeito do Senhor vai chegar. E quando chegar, meu amigo, quando chegar, será infinitamente maior do que a sua mente limitada imaginava. Será mais belo do que você jamais ousou sonhar em suas noites mais otimistas. Será mais poderoso do que os seus melhores planos humanos poderiam arquitetar. Porque não virá da mão de políticos, não virá de chefes, não virá de sorte. Virá com a assinatura inconfundível do Deus Todo-Poderoso. E tudo, absolutamente tudo o que vem das mãos dele vem acompanhado de uma paz que excede o entendimento, vem com um propósito eterno e vem com permanência. E quando aquilo que é seu finalmente se manifestar na sua vida, você cairá de joelhos em total adoração. Você vai olhar para trás e vai entender com clareza espiritual que cada lágrima amarga que você derramou teve um sentido divino. Você vai compreender que cada noite escura e solitária foi, na verdade, um degrau rumo ao topo. Que cada não que você ouviu do mundo foi a direção amorosa de Deus te desviando do precipício. E que cada longa espera foi uma prova irrefutável do amor de um Pai Celestial que cuida dos mínimos detalhes da sua existência. O céu não trabalha com a pressa desesperada dos homens. O céu trabalha com a perfeição da eternidade. E o que está por vir na sua vida não será fruto de um acaso cego. Será o cumprimento glorioso de uma promessa eterna. Portanto, eu lhe dou uma ordem espiritual hoje. Siga em frente. Levante a sua cabeça. Mantenha os seus olhos fixos no alto, na cruz do Calvário. Fortaleça-se na palavra de Deus. Alimente o seu espírito com as Escrituras Sagradas, porque aquele que começou a boa obra na sua vida é eternamente fiel para completá-la. E se o Criador dos céus e da terra prometeu, não há demônio no inferno, não há homem na terra que poderá impedir. Porque o que é seu já tem um dono, já tem o seu nome gravado, já tem um tempo determinado no calendário divino e está neste exato momento marchando de forma irrefreável ao seu encontro. Mas eu preciso alertá-lo. Eu estaria falhando como pregador do Evangelho se não lhe dissesse a verdade sobre a guerra espiritual que você enfrenta. Quando Deus libera uma promessa sobre a vida de alguém, ela não desce do céu envolta em facilidades terrenas. Ela vem marcada por lutas espirituais brutais que exigem de você um alto nível de discernimento, uma firmeza inabalável e uma perseverança de soldado. Porque, escute bem, assim que o céu declara algo de bom sobre você, o inferno inteiro se levanta em fúria para tentar impedir. Os demônios se reúnem para tentar destruir o que Deus falou. Não porque Satanás tenha poder para desfazer o plano soberano de Deus. Ele não tem. Ele é um inimigo derrotado na cruz. Mas ele se levanta porque ele quer atrasar, ele quer confundir a sua mente e, se possível, ele quer fazer você jogar a toalha e desistir um segundo antes de ver o cumprimento da glória de Deus. O inimigo de nossas almas não pode cancelar o que Deus já determinou nos decretos eternos, mas ele usa todas as suas artimanhas para tentar contaminar o seu coração com o veneno do desânimo. Ele tenta lançar sementes de dúvidas na sua mente durante a madrugada. Ele tenta plantar o terror e o medo em sua alma. Ele sopra palavras de derrota nos seus ouvidos. Ele usa até mesmo pessoas próximas a você, pessoas que você ama, para proferir palavras que abalam a sua fé. Ele cria ilusões para fazer parecer que o seu tempo já passou, que a sua chance acabou e que Deus por algum motivo mudou de ideia e te rejeitou. Mas escute com a fé dos patriarcas nesta hora. O diabo não pode tocar naquilo que está escondido nas mãos de Deus. O sangue de Jesus Cristo é um muro de fogo ao redor da sua promessa. Ele pode tentar te atrasar com obstáculos, mas ele jamais poderá roubar a sua herança eterna. As batalhas invisíveis que travamos no reino do Espírito muitas vezes são infinitamente mais dolorosas e exaustivas do que as batalhas visíveis que enfrentamos no mundo físico. Elas acontecem no campo de batalha da sua mente e no silêncio do seu coração. Acontecem naquelas manhãs sombrias quando você acorda, abre os olhos e sente que não tem mais uma gota de força para levantar da cama. Acontecem quando a fé parece uma lembrança distante, quando os dias se tornam pesados como chumbo e as promessas de Deus parecem distantes, soando apenas como um eco antigo de algo que você leu na Bíblia anos atrás. É exatamente nesses vales de exaustão que o inimigo opera com maior astúcia. Ele se aproxima como uma serpente e sopra mentiras sutis no seu ouvido. Ele diz que você não é digno, manda você olhar para os seus pecados. Diz que a graça não é para você, que você é um fracasso, que Deus se cansou de você.
Que Deus esqueceu de você. Ele age no silêncio do seu quarto, tentando plantar raízes venenosas de incredulidade exatamente no lugar onde antes havia uma confiança vibrante. Mas você precisa se levantar no espírito e lembrar de quem ele é. Jesus Cristo disse que o diabo é um mentiroso e o pai da mentira. Não há verdade nele. E tudo, absolutamente tudo, o que ele sussurra para você é o exato oposto da verdade gloriosa de Deus. Quando o inimigo grita na sua cara que acabou, o Deus Criador do universo está dizendo com voz de trovão que está apenas começando. Quando o inferno ruge dizendo para você desistir e abandonar tudo, o céu está sussurrando com a brisa suave do Espírito para você continuar marchando. Pense na vida do grande rei Davi. Davi foi ungido rei de Israel quando ainda era apenas um jovem pastor de ovelhas, esquecido nos campos de seu pai. O óleo sagrado escorreu sobre a sua cabeça como um sinal público, um selo divino de que o próprio Deus o havia escolhido soberanamente para liderar a nação de Israel. Mas preste muita atenção nisto. O trono de ouro não chegou no dia seguinte à unção. A coroa não foi colocada em sua cabeça na manhã seguinte. O caminho que separava a promessa do cumprimento foi marcado por desertos áridos, por cavernas frias e escuras, por traições de amigos íntimos e pelas mais cruéis injustiças. Saul, o rei rejeitado que ainda estava sentado no trono de forma ilegítima aos olhos do céu, perseguiu Davi com uma fúria demoníaca. Saul tentou matá-lo com lanças, tentou destruir a sua reputação diante do povo, tentou apagar a sua existência da face da terra. E mesmo assim, correndo risco de morte todos os dias, escondendo-se como um animal caçado, Davi nunca, em nenhum momento, perdeu a profunda convicção de que o Senhor dos Exércitos era fiel. Porque Davi tinha o discernimento espiritual para saber que ninguém, nem mesmo um rei com um exército, podia ocupar um lugar que já havia sido separado e santificado por Deus para ele. Davi não precisou usar a força da carne para forçar a porta do palácio. Ele não precisou se vingar de Saul quando teve a chance. Ele não precisou manipular a situação política de Israel. O que Davi fez? Ele apenas esperou. Ele confiou. Ele obedeceu. Ele se rendeu à soberania divina, mesmo quando o mundo inteiro parecia estar desmoronando e pegando fogo ao seu redor. E talvez, meu amigo, talvez hoje você esteja exatamente nesse mesmo estágio da jornada. Você recebeu promessas de Deus. Você sabe no fundo da sua alma o que Deus falou com você na intimidade. Mas quando você abre os olhos, tudo o que você vê são perseguições implacáveis, portas de ferro fechadas com cadeados, pressões financeiras, pressões familiares e provas que parecem não ter fim. O inimigo tem usado cada uma dessas circunstâncias adversas para tentar te convencer dia após dia de que é inútil continuar servindo a Deus. Ele tenta transformar o seu tempo de espera, que é sagrado, em um deserto de esquecimento e amargura. Mas eu peço que você entenda a mente de Cristo hoje. O atraso de Deus nunca é uma negação. O atraso de Deus é lapidação. Ele está te ensinando a ter raízes profundas na palavra antes de te dar altura diante dos homens. Ele está te dando estrutura espiritual, forjando o seu caráter no fogo para que você não desmorone quando o peso da bênção vier sobre os seus ombros. Porque o que vem das mãos de Deus é grande demais, é santo demais, para ser entregue a mãos imaturas e corações orgulhosos. O inimigo só pode tocar naquilo que você, por livre e espontânea vontade, solta. Quando você entrega a sua fé ao medo, você abre a porta e ele entra. Quando você deixa o desânimo paralisante controlar as suas decisões, ele age e destrói. Quando você larga a promessa no chão por causa da impaciência com o tempo, ele vence a batalha. Mas enquanto você mantiver a sua confiança firmemente ancorada na rocha que é Cristo Jesus, o diabo não pode roubar absolutamente nada. Ele pode até rondar a sua casa. Ele pode tentar te assustar. Ele pode rugir como um leão faminto. Mas escute bem, ele não é o leão da tribo de Judá. O diabo ruge, mas ele não reina. Quem reina soberano sobre o universo, sobre a sua vida, sobre o seu futuro, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E a palavra que sai da boca de Cristo não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Há milhares de pessoas que desistiram exatamente um passo antes de alcançarem a promessa. Pessoas que entregaram de bandeja ao diabo aquilo que Deus estava prestes a manifestar em glória. Pessoas que permitiram que o medo falasse mais alto do que a fé no sangue de Jesus e hoje vivem vidas frustradas, com almas amargas, corações feridos e espíritos mortos. Mas você que está ouvindo esta mensagem, você ainda está em tempo de graça. Deus está te chamando nesta hora para resistir.
Para se levantar desse chão de poeira, para levantar os seus olhos para o Calvário e dizer com a autoridade do Espírito Santo que não vai entregar o que é seu, que não vai permitir que o inimigo roube a herança que Cristo comprou na cruz. Você foi chamado pelo nome, foi lavado no sangue, foi separado para a glória de Deus, e o que o Pai Celestial tem para você chegará no tempo perfeitamente determinado por Ele. Essa, meus irmãos, é a batalha silenciosa do cristão fiel. É a luta diária contra a tentação da desistência. É a guerra contra o cansaço profundo da alma, contra o calendário humano que parece nunca cooperar com os nossos desejos. Mas há um segredo espiritual, um mistério revelado apenas àqueles que se rendem e confiam de todo o coração. O tempo de Deus é infinitamente mais sábio do que o nosso desejo mais urgente. E a sua fidelidade a Deus no tempo difícil, no tempo da escassez, no tempo da dor, é exatamente o solo fértil onde floresce a glória indescritível de Deus. Davi não se tornou o maior rei de Israel porque era um homem impecável ou porque era o mais forte fisicamente. Ele se tornou rei porque era constante em sua busca por Deus. Ele falhou, sim. Ele cometeu pecados terríveis. Ele chorou lágrimas de profundo arrependimento, encharcando seu leito. Ele teve medo da morte. Mas ele nunca, jamais, largou a mão do Deus que o ungiu. Ele sempre correu de volta para o altar do arrependimento. E isso fez toda a diferença na eternidade. Quando tudo na sua vida parecer mergulhado em um silêncio aterrorizante, quando os dias forem longos, sombrios e as respostas parecerem demoradas demais para o seu coração suportar, lembre-se desta verdade absoluta de que o céu trabalha em silêncio, mas o céu jamais trabalha em omissão. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó não sofre de amnésia. Ele não se esquece de você. Ele apenas age cirurgicamente no tempo em que o seu coração está devidamente quebrado, humilhado e pronto para receber a graça. E o que é seu já está a caminho, rasgando os céus em sua direção. Não se trata de você se debater e se esforçar na força da carne para conquistar. Trata-se de você permanecer em Cristo até alcançar. O inimigo sabe muito bem que ele não tem poder para impedir o cumprimento da palavra de Deus. Então, qual é a tática dele? Ele tenta impedir você. Ele quer paralisar você antes que o milagre desça. Por isso eu te imploro, em nome de Cristo, continue. Ore com fervor, mesmo quando você não tiver a mínima vontade de orar. Louve ao Senhor. Levante as suas mãos, mesmo quando não houver motivos aparentes para celebrar. Caminhe pela fé, mesmo quando não houver sinais visíveis no horizonte. Porque cada passo de fé que você dá em meio à escuridão aproxima você do momento do cumprimento glorioso. Não é por acaso, não é um acidente, que o inimigo escolhe os seus alvos com tanta precisão. Ele ataca com fúria redobrada exatamente aqueles que carregam grandes promessas dentro de si. Ele investe o peso do inferno contra aqueles que foram escolhidos e separados por Deus para impactar vidas, para pregar o evangelho, para serem luz neste mundo de trevas. E se o inferno inteiro tem se levantado com uma força descomunal contra a sua vida, contra o seu casamento, contra as suas finanças, contra a sua mente, talvez seja exatamente porque o céu já está prestes a se manifestar de forma estrondosa através da sua história. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Permaneça firme na rocha, confie no Senhor de todo o seu coração. O que está por vir da parte de Deus é infinitamente maior, mais glorioso e mais santo do que tudo aquilo que ficou para trás nas ruínas do seu passado. E quando esse dia chegar, quando a promessa se materializar diante dos seus olhos, será impossível para qualquer ser humano não reconhecer que foi a mão onipotente de Deus quem fez a obra. Você não foi esquecido no lixão da vida. Você não foi deixado para trás como uma peça inútil. Você está sendo treinado, forjado no fogo do Espírito Santo para suportar a glória do que Deus preparou. O deserto que você atravessa não é o seu destino final, não é o seu cemitério, é apenas o caminho de passagem. E o inimigo pode até tentar desanimar o seu coração com mentiras, mas ele jamais poderá impedir aquilo que o Senhor Jesus já declarou sobre a sua vida. O que é seu continua sendo seu, porque não foi o mundo que te deu, foi o próprio Deus quem entregou. E o que o Deus Todo-Poderoso entrega, nenhum demônio, nenhum homem, nenhuma força no universo pode roubar. Há momentos cruciais na nossa caminhada cristã em que tudo parece desandar, tudo parece desmoronar, justamente no exato instante em que você toma a decisão mais importante da sua vida, a decisão de confiar inteiramente em Deus. Você se entrega no altar, você confessa os seus pecados, você ora com um fervor que nunca teve antes, você abre mão de amizades que te afastavam da cruz,
Você coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida. E o que acontece? Ao invés das coisas melhorarem imediatamente, como você esperava, elas começam a piorar de forma assustadora. Portas que estavam entreabertas, prometendo uma saída, se fecham violentamente na sua cara. Pessoas que pareciam aliadas fiéis, prontas para te ajudar, de repente se afastam e te deixam sozinho. O caminho que parecia seguro e claro se transforma em uma névoa densa e impenetrável. E a sua alma, aflita e espremida, se inquieta e grita perguntando ao Senhor o porquê de tanto sofrimento justo quando você decidiu se render, justo quando começou a confiar de verdade no seu nome. Essa pergunta, regada a lágrimas de incompreensão, é mais comum no meio do povo de Deus do que nós imaginamos. E a resposta para ela não está naquilo que os seus olhos físicos veem, mas naquilo que apenas a fé, guiada pelo Espírito Santo, consegue discernir. Porque há um lugar secreto, um santuário invisível, onde Deus trabalha de forma contínua, que é completamente invisível aos nossos olhos naturais, mas que é profunda e inquestionavelmente real. São os bastidores sagrados da providência divina. O nosso Deus é o mestre absoluto, o especialista supremo em agir quando ninguém está vendo. Ele não precisa de um palco iluminado para realizar um milagre estupendo. Ele não precisa de uma plateia aplaudindo para demonstrar o seu poder avassalador. Ele move as peças do universo em absoluto silêncio. Ele costura os detalhes da sua vida com uma precisão divina. Ele encaixa os tempos e as estações com uma sabedoria que humilha os intelectuais deste mundo. Ele constrói caminhos gloriosos onde antes só havia uma parede de pedra intransponível. E quando tudo na sua vida parece estar dando terrivelmente errado, quando o caos parece ter tomado o controle, na verdade, no plano espiritual, tudo está começando a dar perfeitamente certo. No plano que os seus olhos mortais não alcançam, a vontade de Deus está sendo estabelecida. É nesse exato momento de crise, em que as estruturas terrenas nas quais você se apoiava parecem ruir e virar pó, que Deus está erguendo na sua vida uma fundação eterna, sólida, cimentada no sangue de Cristo e absolutamente indestrutível. O seu descontrole, o fato de você não saber o que fazer amanhã, não é o fim da sua história. É o sinal glorioso de que você finalmente saiu do seu próprio plano falho e entrou no plano perfeito do Deus Todo-Poderoso. A história da rainha Esther, registrada nas páginas sagradas, é um reflexo perfeito, deslumbrante desse mover divino que atua no invisível. Pense nela, uma jovem judia, órfã, sem pai nem mãe para defendê-la. Uma mulher sem nome de peso na sociedade, sem nenhuma influência política, que é levada ao palácio de um rei pagão em meio a outras tantas mulheres. Aos olhos naturais daquela época, ela era apenas mais uma na multidão. Mais uma vida insignificante sendo arrastada pelas marés do poder humano. Mas aos olhos de Deus, aos olhos do Criador que enxerga o fim desde o princípio, ela era a resposta viva e encarnada para uma crise de proporções épicas que ainda nem havia começado. Antes mesmo que o ímpio Amã, com o coração cheio de ódio demoníaco, arquitetasse a destruição e o extermínio de todo o povo judeu, Deus, em sua providência majestosa, já havia colocado Esther na posição exata, estratégica, no trono ao lado do rei, para interceder por sua nação. O que parecia apenas mais uma mudança trágica na vida de uma jovem órfã, era na verdade um capítulo crucial de uma história de salvação, escrita pela mão do próprio céu. Não foi sorte, não foi coincidência, foi propósito divino. Foi o juízo de Deus sendo preparado contra o mal e a misericórdia de Deus sendo estendida ao seu povo. E o mesmo, exatamente o mesmo princípio espiritual acontece com você hoje. Deus está te movendo como uma peça no tabuleiro da vida. Ele está te posicionando estrategicamente. Ele está te escondendo no esconderijo do Altíssimo. Ele está te treinando na escola do sofrimento, mesmo que você, com a sua mente finita, ainda não consiga entender absolutamente nada. Porque quando chegar o tempo certo, o tempo de Deus, a cortina vai se abrir e tudo fará sentido. A dor dilacerante que você sente hoje é a semente invisível da autoridade espiritual que você terá amanhã. A angústia que aperta o seu peito hoje é a escola rigorosa da compaixão, que vai te ensinar a enxugar as lágrimas dos outros com o amor de Cristo. O silêncio ensurdecedor que você enfrenta hoje é o espaço sagrado onde o Espírito Santo de Deus está gerando em você discernimento, quebrantamento, humildade e uma confiança inabalável. Não despreze os dias escuros em que parece que nada acontece. Não murmure contra Deus nos dias de aparente estagnação. Porque são exatamente nesses dias, no silêncio da forja,
que o seu destino eterno está sendo costurado. A verdadeira fé cristã não se constrói no barulho das festas e das conquistas, mas no silêncio denso da preparação e do sofrimento. Esther não chegou ao trono do império porque ela era a mais ambiciosa e queria ser rainha. Ela chegou ao trono porque o Deus de Israel a escolheu desde o ventre de sua mãe. E a escolha de Deus não precisa da aprovação da lógica humana. A escolha de Deus é marcada pela graça imerecida, pela soberania incontestável e pelo tempo perfeitamente calculado. O Senhor dos Exércitos não comete erros quando toma uma decisão. Ele não joga dados com o universo. Ele não aposta. Ele determina com poder absoluto. O que é seu, o propósito da sua vida, já foi decidido no Conselho da Trindade antes mesmo de você nascer, antes de haver luz no universo. Os planos de salvação e de glória que ele tem para a sua vida foram escritos com as lágrimas do amor divino e foram eternamente selados com o sangue da redenção derramado na cruz do Calvário. E preste atenção, nenhuma força no céu, na terra ou debaixo da terra pode impedir, nenhuma ameaça de homens perversos, nenhum decreto de governos terrenos tem força para anular o que foi desenhado na eternidade. Por mais que pareça aos nossos olhos assustados que o mal está vencendo a batalha, por mais que pareça que as estratégias dos ímpios estão avançando e destruindo a moralidade, por mais que pareça que a injustiça está triunfando nas ruas, eu declaro a você com toda a força da minha alma que o Deus Todo-Poderoso ainda está sentado no seu trono de glória, e a mão direita dele ainda governa todas as coisas com justiça e retidão. Ramã estava lá no palácio, influente, rico, cercado de bajuladores, com acesso direto ao ouvido do rei. Ele usou toda a sua influência carnal e política para levantar um decreto terrível de extermínio contra o povo de Deus. Tudo, absolutamente tudo, parecia irremediavelmente perdido. O povo de Israel entrou em desespero, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e chorou amargamente. Mas eles não sabiam que havia uma rainha no palácio. Uma mulher de aparência comum, mas com um chamado extraordinário, posicionada ali pelo próprio dedo de Deus. Ela não pegou em espadas. Ela não organizou um exército rebelde. O que ela fez? Ela jejuou. Ela orou. Ela buscou a face do Deus vivo. Ela enfrentou o risco real de condenação à morte e declarou que se perecesse, pereceria. E por causa desse quebrantamento profundo, dessa rendição total, a mão invisível de Deus moveu o coração duro do rei pagão. O inimigo Ramã foi exposto, envergonhado e destruído, pendurado na própria forca que ele, em sua arrogância, havia preparado para o servo de Deus. E o povo foi salvo. Por quê? Porque Deus já havia costurado a resposta da salvação muito antes de a ameaça do inferno chegar. Quantas vezes na sua vida você se sentou à beira do caminho e se sentiu exatamente assim? Como se você estivesse preso no meio de uma história mal contada, onde todos os sinais apontam que a sua vida caminha a passos largos para o pior desfecho possível. Mas ouça a voz do Evangelho. O céu não escreve tragédia sem sentido para os seus filhos. O céu escreve testemunhos de ressurreição. E o seu testemunho, a história da sua redenção, ainda está sendo escrito pela mão furada de Jesus Cristo. Há capítulos de vitória que você ainda não leu. Há reviravoltas de graça que você ainda não imaginou. Há vitórias espirituais que já foram liberadas do trono, mas ainda não chegaram ao alcance dos seus olhos mortais. Não cometa o pecado de julgar o final da sua história com base na dor que você sente hoje. O processo de santificação pode estar doendo, pode estar rasgando a sua carne, mas é exatamente essa cruz que te levará à coroa. Deus exalta aqueles que foram completamente quebrados pelo arrependimento e que permaneceram fiéis à sua palavra. Você não precisa usar a força do seu braço para forçar portas. Você não precisa gastar a sua saliva tentando se justificar para todos os que te acusam. Você não precisa provar absolutamente nada para ninguém neste mundo. Quando Deus, em sua soberania, quiser te levantar do pó, Ele vai fazer isso de um jeito tão sobrenatural, tão inquestionável, que até mesmo os inimigos que zombaram e duvidaram de você serão forçados a dobrar os joelhos e glorificar a Deus junto com você. Porque o mover do Espírito Santo muitas vezes é silencioso, mas quando a sua glória se manifesta, o mundo inteiro é obrigado a ver. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Continue andando em humilde obediência. Continue vivendo em santidade. Continue dobrando os joelhos em jejum e em oração fervorosa. Porque o céu está preparando algo extraordinário que só será revelado na hora exata determinada pelo Pai.
E quando esse tempo sagrado chegar, você vai olhar para os céus e vai entender perfeitamente o porquê de nada ter dado certo antes. Você vai perceber que cada lágrima que rolou do seu rosto é matéria-prima preciosa no tear de Deus. Cada oração feita na madrugada, que parecia não ter passado do teto, está ecoando neste exato instante nas regiões celestiais. Cada não doloroso que você ouviu da vida foi, na verdade, um desvio de rota providencial, o Senhor te protegendo de algo que parecia bom aos seus olhos cegos, mas que não vinha das mãos dele, e que acabaria destruindo a sua alma. Porque o que é seu, o que Deus tem para você, vem acompanhado da paz de Cristo, vem com um propósito eterno, vem com plenitude do Espírito. E se ainda não chegou dessa forma é porque o grande oleiro ainda está moldando o barro. Ele está costurando, alinhando, posicionando as peças nos bastidores impenetráveis, onde os olhos humanos não alcançam, mas onde a fé genuína pode repousar e descansar em perfeita paz. Esther não sabia o peso eterno do chamado que carregava até que o momento da crise extrema estourou. E talvez, meu irmão, você também não saiba quem você é em Cristo. Talvez tudo o que você consiga enxergar hoje seja a dor, a pressão esmagadora, a luta diária para sobreviver. Mas o Espírito Santo me manda te dizer que há algo divino sendo gestado dentro do seu espírito. Algo que vai impactar muito mais do que apenas a sua pequena história pessoal. Assim como a rainha Esther, você está sendo preparado no fogo para ser a resposta de Deus para a vida de outras pessoas. O Senhor não está apenas salvando a sua alma do inferno. Ele está te purificando e te usando como um instrumento afiado em suas mãos para resgatar muitos que estão perecendo nas trevas. A sua dor não é um desperdício. O seu sofrimento não é em vão. A sua jornada não é uma série de acidentes aleatórios. A sua vida inteira está segura nas mãos daquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que vê o fim glorioso desde o começo obscuro. E ele ainda está escrevendo. Ele ainda está costurando. Ele ainda está agindo com poder e grande glória. Confie no Deus invisível. Confie no silêncio soberano. Confie naquele que trabalha incansavelmente enquanto você dorme. Naquele que constrói pontes enquanto você chora de desespero. Naquele que move os céus e a terra enquanto você apenas abaixa a cabeça e obedece. Porque o que é seu, o que foi comprado com sangue na cruz, ninguém pode impedir. Nem a passagem do tempo, nem a maldade dos homens, nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que Deus preparou para a sua vida já foi determinado no tribunal do céu. E vai chegar no tempo exato, carimbado com a assinatura do Rei dos Reis, para o louvor e a glória do seu santo nome. Quando Deus decide honrar um homem ou uma mulher, ele não agenda reunião com os seus críticos. Ele não consulta a opinião dos invejosos, nem pede autorização aos que ousaram duvidar do seu chamado. Ele age com absoluta soberania e com uma autoridade que faz os demônios tremerem. A honra que desce do trono não depende de cenário político, nem dos méritos carnais que o mundo aplaude. Quando Deus Todo-Poderoso quer levantar alguém do pó, ele faz isso no tempo perfeito. Ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir a sua mão. Não importa quem te descartou ou quem zombou das suas lágrimas. A escolha de Deus não está sujeita a nenhum tribunal humano. Quando o céu decide agir, até os ímpios terão que dobrar os joelhos e reconhecer que foi o Senhor. Pense na vida de Ana, a mãe do profeta Samuel. Durante anos, ela conviveu com a dor lancinante do silêncio de Deus. Era estéril, vivia esmagada pelo peso da vergonha, sendo alvo constante de zombaria. Penina, a sua rival, a provocava continuamente, destilando o veneno da maldade, dizendo que o seu ventre vazio era um sinal do juízo divino. Ela conhecia o gosto amargo do sofrimento. Ela chorava em noites solitárias, escondendo as lágrimas por trás de sorrisos obrigatórios. Mas Ana tinha algo que o mundo não conseguia destruir. Um coração que, apesar de sangrar, ainda cria. Uma alma que ainda esperava. Uma fé genuína que se recusava a morrer. E foi essa fé, nascida no mais profundo quebrantamento, que moveu as estruturas do céu. Ela não buscou a vingança com as próprias mãos. O que Ana fez? Ela se levantou do pó, caminhou até o templo e diante do altar do Deus vivo derramou a sua alma. Ela não usou discursos religiosos vazios. Ela apenas se rendeu em total arrependimento. Ela orou, clamou com a alma rasgada diante do Criador.
E naquele altar, sem que o sacerdote Eli compreendesse a magnitude do que acontecia, a misericórdia do céu desceu para responder a uma mulher rejeitada por todos, mas que jamais foi esquecida. Deus não apenas ouviu o seu clamor, como abriu o seu ventre e transformou a sua humilhação em glória eterna. Saiba que o que era motivo de escárnio tornou-se um poderoso instrumento de salvação para toda a nação de Israel. O Senhor mudou a sua história para sempre, exaltando o seu santo nome.